Então, nesse vídeo eu quero fazer uns exercícios com vocês. São exercícios que estão no livro, tá na página 83. Bom, vamos começar então pelo exercício 3. Diz assim: seja um triângulo equilátero ABC de lado 10. E é para a gente calcular o módulo do produto vetorial de AB com AC. Bom, já desenhei aqui um triângulo equilátero para a gente. Eu vou colocar os vértices aqui, o vértice A, B e C. Triângulo equilátero tem lados, os lados têm todas a mesma medida, né? E diz aqui que é 10. Então aqui mede 10, aqui mede 10 e aqui mede 10. E o que ele está pedindo para a gente é para calcular o módulo desse produto vetorial. Bom, esses dois vetores aí, o vetor AB, ele estaria aqui, ó. Este aqui seria o vetor AB e o vetor AC seria este aqui, vetor AC. Aqui. Como é que eu calculo este módulo aqui, né? Quero calcular isso, módulo do vetor AB vetorial com o vetor AC. A gente tem uma fórmula para calcular este módulo, tá? A gente já viu que seria assim, ó, módulo de AB vezes o módulo de AC vezes o seno do ângulo formado por estes dois vetores, tá? Bom, e aí ficaria assim, quem que é módulo de AB? Módulo de AB é 10, porque foi dado para a gente. Módulo de AC também é 10, né? Vezes seno do ângulo formado entre esses dois vetores. O ângulo está aqui. Como isso aqui é um triângulo equilátero, então este ângulo aqui só pode ser de 60 graus, né? 60 graus. Muito bem. E aí ficaria assim, vou fazer aqui embaixo. 10 vezes 10 vai dar 100. Seno de 60 graus vai dar raiz de 3 sobre 2. E aí, portanto, este módulo aí deu 50 vezes raiz de 3. Tá? Então, este aqui é o módulo entre esses dois, esse produto vetorial desses dois vetores. Muito bem, calculamos. Agora a gente poderia se perguntar o seguinte, tá, mas o que significa este módulo? Né? Ah, ele é o comprimento deste vetor. Ok, mas ele significa muito mais do que isso. Né? A gente viu no vídeo anterior, a questão ela acabou aqui, tá? Estou só explorando um pouco mais. A gente viu no vídeo anterior que quando a gente calcula o módulo de um produto vetorial, o resultado, na verdade, te dá a área de um paralelogramo que é definido por esses dois vetores. Então, no caso aqui, o vetor azul, o vetor AB e o vetor vermelho, que é o AC, eles não são paralelos, não são nulos, então eles definem um paralelogramo, e seria este aqui, ó. Aqui, tentar fazer, tá meio de olho assim, né? Aqui e aqui, assim. Vou colocar aqui este aqui, vou chamar de ponto D, por exemplo. Então, a gente tem um paralelogramo que seria assim, ó, A, B, D e C, tá bom? O que a gente acabou de encontrar quando a gente calculou esse produto vetorial aqui, o módulo desse produto vetorial, foi exatamente a área desse paralelogramo que está aqui. Aí eu pergunto para vocês, tá, e se eu quisesse calcular a área agora desse triângulo que está aqui, como é que eu poderia fazer? Poderia simplesmente dividir por 2, né? Porque notem que esse triângulo que está aqui, ele acaba sendo congruente a este triângulo que está aqui, né? Eles vão ter a mesma área. Como eu sei que a área de tudo isso aqui é 50 raiz de 3, então a área de só uma partezinha, né, metade dela, que seria este triângulo que está aqui embaixo, seria então 25 raiz de 3, né? Só dividir por 2, tá bom? Muito bem, então calculamos. Como eu disse, a questão acaba aqui, ela não pede mais do que isso, não é nem para a gente interpretar isso, mas tô só dando um passo a mais aqui nesse exercício para a gente associar com o que a gente viu no vídeo anterior, tá? Muito bem, vamos para outro exercício. Este aqui. Então, o número 4 diz assim, dados os vetores U e V, calcular, letra A área do paralelogramo determinado por U e V. Vamos fazer essa aí primeiro, depois a gente vê a letra B. Bom, a área do paralelogramo, determinada por esses dois vetores, a gente viu no vídeo anterior, está aqui, que a gente pode calcular fazendo um módulo do produto vetorial entre esses dois vetores. Então, é a aplicação direta de fórmula. A área seria direto isso aqui, módulo do produto vetorial de U com V. Vamos fazer isso. Então, seria assim, vetor U, vetorial com vetor V, ficaria IJK. Aqui, a segunda linha vai vir as coordenadas de U, então vai ficar 1, menos 1 e 1, e aqui vai ficar 2, menos 3 e 4. E agora a gente calcula esse determinante, né? Então, ficaria aqui, vou fazer aqui embaixo. Aqui vai ficar, então, menos 4i. Aqui vai ficar 2j. Aqui depois vai ficar menos 3k. Agora, fazendo nessa diagonal, então vai ficar menos 2k, vai ficar mais 2k, então. Aqui vai ficar menos 3i, então vai ficar mais 3i.
E aqui 4 vezes 1 vezes j vai dar então menos 4j. Então, juntando, eu tenho menos 4i com 3i, então ficou menos i. Tem 2j com menos 4j, então vai dar menos 2j. E menos 3k com 2k, então vai ficar menos k. Ou seja, o produto vetorial deu com v, então deu este vetor, menos 1, menos 2 e menos 1. Assim. Então, o que eu acabei de encontrar foi isso aqui, ó, que está aqui dentro. Tá? Agora, o que eu preciso encontrar é o módulo, né? Calcular o módulo deste vetor. Então, agora a gente vai fazer módulo deste produto vetorial. Então, seria a raiz quadrada de... Vai ficar menos 1 ao quadrado, vai dar 1. Mais menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mais menos 1 ao quadrado vai dar 1. Assim. E aí vai ficar, então, portanto, raiz quadrada de 6. Né? Então, portanto, a área do paralelogramo definido por estes dois vetores u e v é raiz de 6 unidades de área. Certo? Então, acredito que seja a maneira mais rápida assim, de resolver este problema, que é direto, calcula o produto vetorial, encontra quem que é o vetor, e aí faz o módulo. Uma outra forma de fazer, e vocês podem estar se perguntando, a gente acabou de ver essa fórmula aqui, ó, né? Não posso usar ela? Pode, se tu quiser calcular o módulo do produto vetorial, du com v, como sendo módulo du vezes módulo dv, vezes o seno do ângulo formado entre eles, tu vai encontrar também, fazendo essa conta aqui, tu vai encontrar a raiz de 6 também. Mas eu acredito que vai ser mais trabalhoso, porque tu primeiro vai ter que calcular este módulo. Né? Vai calcular este módulo aqui. Depois tu vai calcular este módulo aqui. E depois tu precisa do seno do ângulo, então tu precisaria saber quem que é este ângulo aqui, né? Ou saber pelo menos o cosseno dele. Tá? Então teria que usar lá uma fórmula para calcular cosseno do ângulo. Daí tu vai ter que envolver produto escalar também. Então eu acredito que essa fórmula aqui ela seja mais não está errada, tá? Mas ela vai ser mais trabalhosa, tá bom? Muito bem, feita a letra A. Agora a letra B pede assim, a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U. Olha só. Ele quer a altura do paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U. Então tem o vetor U e V, eles estão formando um paralelogramo, vamos tentar desenhar aqui. Teria assim, vamos supor que aqui seja o vetor U e aqui seja o vetor V. Vetor U e o vetor V. Tá? É claro que eles estão no espaço, eu estou só fazendo uma representação simplificada. Eu quero a altura desse paralelogramo relativa à base definida pelo vetor U. Então o paralelogramo, ele estaria, deixa eu subir aqui, o paralelogramo ele estaria assim, ó. Aqui, mais ou menos isso, né? Assim e assim. Tá? A altura deste paralelogramo relativa à base U seria este comprimento que está aqui. Aqui, 90 graus, essa aqui seria a altura. Tá? Bom, podemos tentar trabalhar como a gente fez antes, né? Com essa fórmula que estava aqui. Bom, só que tem uma maneira muito mais fácil de fazer agora, porque a gente já sabe quanto que é a área desse paralelogramo. A gente sabe que a área de um paralelogramo é calculada como sendo base vezes altura. Só que a gente acabou de descobrir que a área desse paralelogramo é raiz de 6, né? Então essa área aqui é raiz de 6. A base é o comprimento deste vetor U. Quem que é o comprimento do vetor U? O módulo de U vai ser, o vetor U ele é 1 menos 1 e 1. Então tu vai fazer 1 ao quadrado dá 1, menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1 ao quadrado dá 1. Então, o comprimento aqui da base é raiz de 3, né? Então vai ficar a base é raiz de 3, vezes a altura, que é quem eu quero descobrir. Então ficou vezes h. E aí, portanto, isolando h, vai ficar raiz de 6 dividido por raiz de 3. Né? Utiliza aí a propriedade de raiz, vai ficar então 6 dividido por 3, vai dar raiz de 2. Né? Então aí seria unidades de comprimento. Tá? Então ficou fácil descobrir isso porque a gente já tinha a área. É diferente do que a gente tinha antes, lá no primeiro vídeo, né? Que a gente tentou descobrir quem que é essa altura, mas a gente não sabia quem que era a área, né? Aqui a gente estava tentando descobrir a área. Tá? Aqui eu utilizei direto a fórmula aí para calcular a área de um paralelogramo, que eu já sabia e encontrei quanto que era a altura.
Sempre toma cuidado, porque aqui ele pediu altura relativa à base U. Tá? Ele poderia estar pedindo altura relativa, por exemplo, a uma outra base. Né? Muito bem, feito então o número 4. Vamos para outro. Aqui, vamos fazer a número 5. Então, o número 5 diz, determinar a distância do ponto P à reta R que passa por A e B. Bom, aí envolve distância de ponto a reta. E parece que não tem nada a ver com o que a gente está vendo agora, né? Mas a gente consegue resolver esse problema, é claro que existe fórmula para isso, mas a gente consegue resolver esse problema utilizando essa teoria que a gente acabou de ver sobre a interpretação geométrica de módulo de produto vetorial. A ideia seria assim, ó. Eu tenho aqui uma reta, eu vou chamar essa reta aí de reta R. Essa reta R, ela passa pelo ponto A e pelo ponto B, então eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. E agora eu quero medir a distância do ponto P até esta reta. Então vamos supor que o ponto P estivesse aqui. A distância deste ponto P até essa reta seria medida assim. Distância eu tenho que baixar uma perpendicular, né? Eu não posso medir distância assim, né? Nem assim. Tenho que baixar uma perpendicular, assim, aqui, formando aqui um ângulo de 90 graus. E eu quero descobrir exatamente este comprimento que está aqui, né? Tá bom? Muito bem, como é que eu posso fazer isso? Notem o seguinte, vamos pensar na ideia de vetores. Eu tenho esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Eles estão sobre a mesma reta. Eu posso definir este vetor aqui, vetor AB. Consigo encontrar quem que é ele, porque eu tenho as coordenadas do ponto A e do ponto B. Além disso, eu poderia pegar e definir este vetor aqui, ó, o vetor AB. Porque eu tenho quem que é o ponto A e tenho quem que é o ponto B. Não é mesmo? Eu tenho aqui dois vetores. Vocês concordam comigo que dois vetores vai definir, então, um paralelogramo. Nós já vimos isso. Então, eu teria este paralelogramo aqui, ó. Aqui e aqui. Mais ou menos assim. E aí minha pergunta, tá? E agora o que significa esse tracejado que eu fiz aqui, que é a distância do ponto P até a reta R? É exatamente a altura deste paralelogramo, né? Em relação à base, a essa base AB, né? Então é exatamente esta altura. Essa altura aí acaba sendo a distância dp a R, certo? Bom, então a gente pode calcular simplesmente quanto que é essa altura, né? E a gente pode utilizar o mesmo procedimento que a gente fez aqui anterior. Quer dizer, a gente pode primeiro calcular quem que é o produto vetorial entre esses dois vetores, o vetor azul e o vetor vermelho. Calcula o módulo, aí a gente vai ter a área desse paralelogramo. Aplica na fórmula da área do paralelogramo, a gente tira quem que é a altura, tá bom? Então a gente vai fazer assim, primeira coisa, vamos definir quem que é o vetor AB. O vetor AB seria B menos A, que vai ser, portanto, vai ficar então assim, 4 menos 3 dá 1, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, e 1 com menos 3 vai dar menos 2. Então aqui está o vetor AB. Vamos calcular agora o vetor AP. É P menos A. Então vai ficar 5 menos 3, né? 5 menos 3 vai dar 2. 1 menos 1 vai dar 0. E 2 menos 3 vai dar menos 1. Então este aqui é o vetor AP. Agora o que eu vou fazer é calcular o produto vetorial entre esses dois vetores. Vou colocar aqui, assim e assim. E aí vai ficar assim. IJK, aqui vai vir 1, menos 2 e menos 2, e aqui vai vir 2, 0 e menos 1. Deixa eu só baixar isso aqui para cá, para deixar certinho. Aqui. Muito bem, calculando esse produto vetorial, então ficaria assim. Aqui vai ficar 2i, aqui vai ficar então menos 4j, e aqui vai dar 0. Depois aqui vai ficar menos 4k, então vai dar mais 4k. Aqui vai dar 0 e aqui vai dar então mais j. Então ficou 2i, menos 4j com j vai dar menos 3j, e aqui vai ficar 4k. Então o produto vetorial entre esses dois vetores aí, vou fazer aqui, é 2, menos 3 e 4. Certo? Muito bem, calculei o produto vetorial. Eu sei que o módulo deste produto vetorial agora vai dar
a área deste paralelogramo. Então, calculando agora o módulo deste produto vetorial aqui, vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 4, menos 3 ao quadrado dá 9, e 4 ao quadrado dá 16. Sim? Então, ficou aqui 16 mais 9 vai dar 25, 25 mais 4 dá 29. Então, a área deu 29 unidades, a raiz é 29 unidades de área. Tá? O que eu preciso descobrir é essa altura, que daí vai ser a distância de PAR. Então, agora eu vou utilizar a fórmula do paralelogramo. Eu sei que a área do paralelogramo é base vezes a altura. A área a gente acabou de descobrir, a raiz é 29. A base vai ser módulo de AB, e aí a gente pode calcular isso, né? Módulo de AB vai ficar assim. Módulo de AB vai ser, o AB é este aqui, né? Então vai ficar 1 ao quadrado dá 1, menos 2 ao quadrado dá 4, menos 2 ao quadrado dá 4. Então aqui vai dar raiz de 9, que é a mesma coisa que 3, né? Então, esta base aqui mede 3, e a altura que eu quero descobrir. Né? Então ficou assim, a altura é, portanto, 29 sobre 3. No caso aí, unidades de comprimento, portanto, a distância do ponto P à reta R é igual a raiz de 29 dividido por 3 unidades de comprimento, que foi isso que ele tinha pedido aí pra gente, né? Distância de PAR, né? Distância de PAR. Certo? Então, muito bem. Agora a gente acabou de descobrir um jeito de calcular a distância de ponto à reta, utilizando essa ideia aí de paralelogramo. Tá? Feito. Vamos para o último exercício. Exercício número 7. Então, esse exercício diz assim: dados os pontos A, B e C, determinar letra A, a área do triângulo ABC, e letra B, a altura do triângulo relativo ao vértice C. Tá, essa letra B aqui é muito semelhante ao que eu já fiz, não vou fazer de novo. Vamos só ver a área do triângulo ABC, que vai relembrar um pouco o que a gente viu lá no exercício 3. Então, eu tenho assim, ó. Eu tenho um triângulo, agora não quer dizer que ele seja equilátero, é um triângulo qualquer aí, não sei como ele é. É A, B e C, tá? Ele quer determinar a área do triângulo. A gente não tem uma fórmula direta para a área de triângulo. O que a gente sabe é uma fórmula para a área de paralelogramo. Só que notem que, se eu pegar aqui, este lado aqui, entender como sendo o vetor AB, e este lado aqui como sendo o vetor AC, esses dois vetores aí eles acabam determinando um paralelogramo, que seria este aqui e aqui. Assim. Se eu calcular a área desse paralelogramo aqui e dividir por 2, vai dar exatamente essa área que está aqui, né? Que é exatamente do triângulo. Tá? Então, quer dizer, a área deste triângulo aqui é, na verdade, a área do paralelogramo dividido por 2. E a área do paralelogramo a gente sabe calcular. Né? Basta fazer aí, encontra quem que é o vetor AB, né? O vetor AB seria B menos A, então ficaria assim, ó, seria 3 menos 2 vai dar 1, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2, e 0 com menos 1 dá menos 1. Encontrei quem que é o vetor AB. Agora, procura quem que é o vetor AC. O vetor AC vai ser, então, C menos A vai ficar 4 menos 2 dá 2, 2 menos 1 dá 1, e menos 2 com menos 1 vai dar menos 3. Beleza? Agora eu vou lá e calculo o produto vetorial desses dois vetores. Faço produto vetorial de AB com AC. Assim. E aí ficaria I, J e K. Aqui vem a vetor A, AB, né? 1 menos 2 menos 1. Vetor AC, 2, 1 menos 3. Calculando isso, a gente vai encontrar aqui, vou fazer aqui embaixo. Aqui vai dar 6i. Aqui vai ficar menos 2j. Aqui vai ficar mais k. Agora aqui vai ficar mais 4k. Depois mais i. Depois este com este vai ficar mais 3j.
juntando os i's, ó, 6i mais i vai ficar 7i. Depois aqui vai ficar menos 2j com 3j dá menos j. Mais j, né? Mais j. E k com mais 4k vai dar 5k. E aí, portanto, este vetor aí, ele é 7, 1 e 5. Né? Muito bem. Agora a gente vai calcular o módulo deste produto vetorial, que vai ser exatamente a área deste paralelogramo. Então vai ficar a raiz quadrada de 49, 7 ao quadrado, né? Mais 1, deu 50, mais 5 vai dar 25. Então vai ficar 50 mais 25, deu raiz quadrada de 75 unidades de área. Não é mesmo? Isso aqui é a área do paralelogramo. Então, portanto, a área do triângulo que a gente quer descobrir vai ser raiz de 75 dividido por 2, né? Unidades de área. E está feito. Encontramos aí o que a gente precisava. Então, quer dizer, sabendo a área de um paralelogramo, a gente consegue, paralelogramo aí definido por esses dois vetores, AB e AC, a gente consegue também a área desse triângulo definido pelo vetor AB e AC.